Oi gente, meu nome é Joyce, seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos filmes que foi indicado à categoria de melhor filme, né, pro Oscar de 2021. E esse vai ser um projeto que a cada vídeo a gente vai falar sobre um dos filmes indicados. A gente só vai fazer sobre os indicados a melhor filme, porque senão, né, gente, teria que ser assim, ó, uma máquina de fazer vídeos. Então fica aqui, desde já, o meu pedido de desculpa pra qualquer erro de pronúncia, né? Queria dizer que tenho um pouquinho de dificuldade com pronúncia de nomes de atores, de diretores e afins. Não vai ter spoiler nesse vídeo, e esse projeto, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar do filme como um todo, numa sinopse, tentando ter o menos spoiler possível. A maioria das vezes não vai ter spoiler. E aí, vou falar no final do vídeo sobre as minhas considerações, assim, alguns comentários, né, sobre o que eu mais gostei ou o que eu menos gostei, ou uma expectativa que tava alta, algo nesse nível, assim. E aí sim, quando eu estiver começando a falar dos comentários, eu vou colocar um alerta aqui pra você saber que pode sim ter spoilers nesse caso. Mas durante a sinopse, a gente vai estar aqui livre de spoilers no máximo que eu conseguir. Então vem comigo que agora a gente vai começar. Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre o que vocês já viram aqui no título, né? Os Sete de Chicago, que é um dos indicados aí para o melhor filme do Oscar, né? E sobre o que é o filme? Bom, o filme, se você não tem um contexto histórico, eu vou tentar te explicar mais ou menos como que ele funciona. O filme fala sobre o julgamento de um grupo, né, de 7/8 pessoas, mas eu já chego lá, formado por, vou ler porque, né, não tem esse conhecimento todo aqui na minha cabeça não. Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Ryden, Henry Davis, John Froines, algo assim, e Lee Winner. E aí, porque o oitavo? Consecutivamente, junto com eles, nós temos o cofundador dos Panteras Negras, que é o Bob Saget. Eles foram julgados e condenados pela organização de um protesto, que teoricamente era para ser pacífico, durante a convenção do Partido Democrata em 1968. A princípio, esse protesto era para ser um protesto, como eu falei, pacífico, mas pela interferência da polícia ele acabou sendo um protesto de violência e revolta. É engraçado que essas duas palavras, elas acompanham o filme inteiro que a gente tem aqui. A gente vê o tempo inteiro a defesa tentando entender aonde que tá isso que eles falam tanto de um protesto violento e de revolta. E a gente vê ao longo do filme, desde o começo, isso sendo construído. Então eu acho que é bem importante a gente frisar isso. Que apesar de ter bastante, assim, coisinhas diferentes do que a gente sabe no contexto histórico, isso é muito fiel, assim, essa parte de essas duas palavras terem um peso tão grande pro filme, né? Assim como elas têm pro contexto histórico. Então o início do filme, né, ele traz de uma forma mais devagar, digamos assim, uma forma introdutória cada personagem. Então ele apresenta bastante pra gente cada personagem. Isso, como eu falei, é um pouco lento, até porque a gente não tem só um protagonista aqui, a gente tem vários, né? Então ele apresenta um pouquinho de cada protagonista de uma forma que eu achava que ia ser bem rasa e na realidade não ficou. E aqui a gente vê que apesar de termos pessoas em comum nesse julgamento sendo acusadas pela mesma coisa, eles têm linhas de raciocínios diferentes para um mesmo ideal. Então, eles querem traçar caminhos diferentes ou têm motivos diferentes para esse mesmo ideal. E é interessante que o filme deixa claro essa mensagem durante todo o roteiro. É interessante que nesse começo a gente também vê algo muito batendo na mesma tecla vindo do juiz e da parte de acusação para eles. Como eu falei dessas duas palavras, é bem incessante, é cansativo e dá ódio a gente vê esse bater na mesma tecla, né? E aí, então, a gente vai pra parte de ambientação, que é a principal do nosso filme, né? Bom, assim que a gente chega na parte de tribunal, que é do começo indo, se encaminhando pro meio do filme, e que nos apresenta o ambiente oficial do filme, por assim dizer, o ritmo do filme, ele dá uma diminuída. Então, é trabalhado com muito mais cuidado, né? E, logicamente, como historicamente falando, o julgamento levou meses e meses, e no filme isso é representado, a gente vê muito essa cena do julgamento em si. E é interessante porque a gente começa a entender mais dos personagens e o quanto eles estão certos do que eles têm como valores. Eles não temem o juiz que tá na frente deles, como eu falei, tá incessantemente acusando eles e não nem aí pro que eles estão ouvindo. A gente vê muito disso da força deles. Claro, como eu falei, eu não vou dar spoiler pra vocês do que
acredito aqui. Vou dar posteriormente nos comentários, mas eu acho que é interessante falar. Quando a gente chega nessa parte de tribunal, a gente vê mais sobre os personagens. Então se tu tá no começo do filme e o começo do filme não te pegou, continua, que no meio tu vai ver o desenvolvimento dos personagens, que é muito bom. Acho interessante comentar que o elenco é muito bom. A gente tem atores como Sacha Baron, né, que é aí famosíssimo por um dos últimos filmes mesmo que ele fez, que é o Borat, que é um filme mais antigo, mas que tá aí na atualidade como uma, acho que releitura, a gente pode chamar. E o Ed Redmayne, que é aí, né, um dos nossos lufanos favoritos, né, o Newt de Animais Fantásticos. Então eu acredito muito que essa entrega que todos os atores tiveram, mas principalmente esses dois, e a hora que você assistiu o filme, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que eu tô falando, se você concorda, mas a hora que você assistiu o filme, você vai ver do que eu tô falando, porque que eles se entregam aparentemente muito mais do que os outros. É o que faz muito valer a pena esse trabalho em conjunto deles, né? Todos eles se entregam muito, todos eles têm uma troca muito intensa e muito boa, mas eu acredito que a dedicação desses dois é bem notada por todo mundo que assiste. Bom, chegamos naquela parte de que se você não viu e se importa dos spoilers, tchau, fica pra próxima, né? Já dá teu like aqui, já faz esse rolê tudo agora, porque agora a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre os meus comentários referentes a esse filme. Então vai ter um pouquinho de spoiler, sim. Bom, já de início a gente vê que o promotor, né, que é contratado pra fazer a acusação, ele já não tá muito interessado em fazer, né? Foi aí que o filme começou a me ganhar, logo de início, assim. A gente vê que quem tá acusando não tá interessado em acusar, é meio bizarro. E a gente vê que ele aceita porque ele tá entre a cruz e a espada, digamos assim. Ele fica entre, beleza, o que eu acho pessoalmente é que não vale a pena, mas a minha carreira depende disso, já que é uma oportunidade única de vida. E ele acaba aceitando, né, pela oportunidade única de vida, mas pessoalmente a gente vê desde o princípio que ele não está interessado em fazer parte disso, né, e vai mais pela carreira do que pelo lado pessoal. Tanto que quando a gente chega na parte do filme onde o Bob é desligado, né, o Bob Sale é desligado desse julgamento em específico, ele é desligado justamente porque depois de tudo que acontece, né, todos os ataques que o Bob sofre durante todo o julgamento, ali escancarado na nossa cara, o promotor não consegue ter sangue frio pra aguentar aquilo e pede a desistência da acusação do Bob. Fica claro que depois a gente vai ver sobre, né, a gente não, no caso eles, né, vão ver sobre as outras acusações de, por exemplo, desacato e tal, mas é retirado o nome dele dos protestos e é por isso que a gente vai pra 7 de Chicago e não 8 de Chicago, mesmo que no início tenhamos os 8 sendo acusados, digamos assim. Eu achei isso muito bem trabalhado. Foi ali que as coisas começaram a me pegar num nível bem forte, assim. A parte que o juiz fala pro advogado, né, de defesa, olha, eu quero não consigo falar. Por que eu quero protocolar. Foi! Tanto que quando o juiz fala, eu quero protocolar, que essa é a primeira vez que alguém me acusa de racismo, né, que você foi o primeiro a me acusar de racismo, e o assistente, eu acho que a gente pode chamar assim, me corrijam se eu estiver errada, porque eu não tenho ideia de qual termo exato pra falar sobre isso, falar, então eu gostaria que o senhor protocolasse que eu fui o segundo, né, a te acusar de racismo. Eu acho que ali a gente toma um soco, assim, ó, tipo, meu, é isso mesmo, sabe, continua assim, e me pegou muito. Eu só tive uma pequena decepção, assim, com o filme, mas não é bem uma decepção. Acho que é mais sobre a minha expectativa do que qualquer outra coisa, que foi o quesito de que o filme todo ele se passa, né, no julgamento, que durou mais ou menos uns 6 meses, se eu não me engano. Ele diz certinho qual é o tempo do julgamento, né, mas como o ambiente onde se passa é o tribunal, e é só o tribunal, eu senti que é meio maçante, é como se passassem só dias e não meses ali. Apesar da gente conseguir ver em alguns aspectos de crescimento de desenvolvimento do personagem, eu sinto que passou muito rápido, assim, como se realmente só fossem dias. É complicado porque eu realmente esperava mais disso, dessa parte mostrando que foram meses e meses. E também na leitura dos nomes, né, no final, a última cena. Eu realmente esperava me emocionar muito mais com isso. Eu fiquei o filme inteiro com aquilo, tipo, tá, o que tu vai fazer com esses nomes? Vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos lá. E foi muito emocionante, mas eu esperava que eu fosse me emocionar muito mais do que eu me emocionei com essa cena. Mesmo assim, né, eu acho que a minha nota, né, pra esse filme é uma nota
4 de 5, né? Eu achei ele muito bom e não posso dizer a minha opinião pra vocês se eu acho que ele ganhou ou não, porque eu ainda não terminei de ver todos os filmes da lista, né? E aí, quando a gente chegar no último filme, a gente conversa sobre isso, então, tá bom? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, que deu bastante trabalho, clica aqui embaixo no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar acompanhando esse projeto aí com a gente. Projeto novo, né, que a gente não sabe como é que vai ser ainda. E me deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite de qual é o filme que vai ser o vencedor dessa estatueta e se você gostou desse filme. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!